Bem-vindos a mais um de Papo com a Drica, especial 15 anos Delano Alphaville. Eu sou a Drica Capobianco, é um prazer receber você aqui conosco em mais um episódio. Eu fui convidada pela Delano Alphaville para juntos batermos vários papos aqui com 15 profissionais da área de arquitetura e interiores, trazendo vários temas, curiosidades, dicas. E eu tô aqui com o Bruno Facchini, que é o sócio proprietário da Delano Alphaville. Bruno, obrigada pelo convite, por esse projeto lindo. Obrigado a você, Drica. É um momento mega especial pra gente, afinal, nosso ano aí de 15 anos. A gente completa em setembro, mas a gente está comemorando o ano todo. E não tinha ninguém, além de você, para estar com a gente fazendo essas apresentações. Quero aproveitar já estender e agradecer a Rafa, proprietária da Loft 7 Arquitetura. Rafa, super obrigado, a gente já se conhece há um tempo, já trabalha junto há um tempo, e o tema que a gente vai trazer, não tinha ninguém mais profissional, porque eu admiro muito o seu trabalho, para falar desse tema do que você, então obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada a vocês dois, adorei ser convidada. Primeiro, parabéns pela Delano, pelos 15 anos, né? Uma empresa muito sólida, que a gente já trabalha há muito tempo juntos. E muito obrigada, Drica, também, por essa conversa, né? Que é super gostoso a gente ter essa participação também. Bom, quem não me conhece, sou a Rafaela Grasnoff, arquiteta. Trabalho há 6 anos na região, mas a gente tem uma expertise muito grande em estúdios e apartamentos pequenos, que é o assunto que a gente vai falar hoje. É isso aí, Rafa, obrigada pela participação. A Loft 7 Arquitetura, especializada em design de interiores, busca criar espaços personalizados e inspiradores, refletindo a identidade de cada cliente. É liderado por ela, Rafaela Grasnoff. O escritório combina sua experiência de 10 anos com uma equipe competente que pensa nas necessidades e expectativas dos clientes. Rafa, trazendo o tema, falando de residências pequenas, quais são as melhores soluções para os planejados? Bom, a gente fala que apartamento pequeno é muito mais difícil de executar do que qualquer outro projeto. Porque quando a gente tem um apartamento maior, a gente tem os ambientes muito bem definidos. E um apartamento pequeno a gente precisa detalhar ali dentro para que caiba todas as necessidades de cada cliente. Então, com isso, a gente pensa muito em centímetros, detalhes minúsculos e minuciosos para realmente ter esse aproveitamento. Quando a gente fala em marcenaria, ele é o ponto principal de um estúdio. Quando a gente vai fazer um estúdio com bom aproveitamento, a gente fez agora, né, um último foi muito, ficou assim, hiper funcional. E com soluções maravilhosas. Maravilhosas, né? Exatamente, porque a gente precisa ter essas soluções para que caiba tudo ali dentro. Então, alguns detalhes, e a gente não fala só de marcenaria, a gente fala de um todo, né, de mobiliários que façam sentido, até mesmo dos eletrodomésticos, porque muitas vezes a gente não vai conseguir colocar uma geladeira um pouco maior, um forno e um micro-ondas, a gente aproveita para colocar um forno multifuncional, para que a gente aproveite mais espaço e coloque menos funcionalidades ali. Então, na marcenaria, o que a gente gosta muito de fazer, além de ter os detalhes dos espaços bem definidos, por exemplo, um banco para mesa de jantar, que a gente consiga usar como banco baú, é um espaço que a gente consegue aproveitar para colocar edredom, lençol, esses utensílios que a gente não tem tanto espaço no apartamento. Sempre dá um ambiente separado e delimitado para os espaços de louças, principalmente quando a gente vai usar essa parte que a gente não tem lavanderia nesses estúdios, né? Então a gente pensa muito num espaço para uma lavanderia, só que não seja uma lavanderia, porque alguns deles nem tem máquina de lavar. Então, para guardar os produtos de limpeza, as vassouras, a gente tem que ter tudo mais vertical e muito estreito, né? Então a gente consegue aproveitar esses detalhes, sempre priorizando o acabamento no geral, né? Porque além de tudo, a gente não pode encher de marcenaria aquele espaço, que ele fique também claustrofóbico, cômodo para quem vai morar, né? Que isso é muito importante também. Então a gente pensa em cada detalhe, realmente é muito importante que a gente analise todo o espaço para que a gente consiga viver de uma forma agradável e a gente consiga aproveitar melhor todos os ambientes. Rafa, uma curiosidade, quando seu cliente chega com um loft para o escritório, pode ser que aconteça dele te pedir coisas que não cabem dentro de 25, 30, 35 metros. Qual que é o maior desafio que vocês têm, ou talvez até o desafio mais curioso que vocês já passaram até hoje? A gente tem um muito bom e é realmente muito difícil, porque a maioria das pessoas vem com muitas necessidades
até pessoas que estão saindo de um apartamento maior e estão indo para um estúdio, os filhos saíram de casa, ou é o primeiro apartamento, então moram na casa dos pais e estão indo para lá, e não tem muita ideia desse espaço, né, do quanto cabe. E a gente teve um cliente que pediu uma hidromassagem dentro de um apartamento. Num apartamento de quê? 30 metros? 30 metros quadrados. Ia ficar só hidro. Não, e ele falou, é a minha prioridade. Eu falei, tudo bem. Então a gente fez todo um projeto baseado na hidro. E rolou? Deu certo. Pior que não rolou por conta do condomínio, eles não aprovaram a instalação da hidro, mas a gente conseguiu fazer um projeto que ficasse legal. Se aprovasse, ia dar. Ia dar. Não, no fim a gente foi até o final praticamente com a ideia da hidro, e o engenheiro barrou praticamente quando a hidro estava comprada, gente. Foi uma tristeza, assim, porque foi assim... Ele falou, Rafa, você tá realizando meu sonho. Sim. Eu vou ter um apartamento estúdio com uma hidro. No fim, a gente só reduziu o banheiro e a gente deixou com vidro, como ele, né, tinha pedido. Ficou super diferente. Foi um dos estúdios mais diferentes que a gente já fez. Inclusive, ele aluga como Airbnb. E a maioria dos que a gente faz hoje são para aluguel, para Airbnb, para aluguel mais longo, né? Só que é muito legal porque cada um tem uma necessidade muito específica e muito diferente. Esse eu acho que foi realmente o mais diferente. Quando ele falou, eu fiquei um pouco chocada. Eu falei, 36 metros quadrados, não cabe quase nada. A gente ainda vai pôr uma hidro. Mas a gente precisa, né... Esse é o desafio, né? É exatamente esse o desafio. A gente tem que tentar colocar tudo aquilo. E claro, sempre de uma maneira muito tranquila, muito leve, tentar explicar que às vezes não cabe uma coisa que o cliente pede. Existem alguns pedidos que a gente fala, realmente isso aqui não vai caber. Tem cliente que pede uma mesa de 6 lugares num estúdio. E não tem como, mesmo que a gente faça ela retrátil. Inclusive essas questões retráteis, né? As pessoas têm essa ideia de que um estúdio, a gente precisa colocar tudo muito Transformers, sim, né? que se esconde, que fecha. E na verdade, pelo menos pra mim, eu não acho isso funcional. Porque no dia a dia, como que você vai ter que descer sua cama no final do dia pra usar? Chegou cansado. Então a gente precisa ter... A funcionalidade, ela não é só uma questão de encaixa aqui, encaixa ali. Ela é algo que você consiga usar no dia a dia, que não te atrapalhe, mas que você tenha uma qualidade mais prática, né? Então, no caso que a gente fez lá naquele estúdio que nós desenvolvemos agora, na lateral do painel a gente tem uma portinha. Comentar desse agora, Drica, ficou sensacional. Lindo. Uma portinha minúscula, assim, de 7 centímetros, que a gente abre e coloca o varal ali dentro. Que legal! A gente nunca tem espaço para o varal, nem num apartamento grande, né? Alto, né? Então ficou perfeito, a gente colocou ali, couberam 2 varais ali, ficou excelente. Esse mesmo cliente, ele pediu uma segunda cama, né, que os pais dele vêm. Então a gente desenvolveu a cama, um lado da cama é todo aproveitado com gavetas, o outro lado a gente tem 2 colchões embaixo, a gente fez uma tampa basculante, ficou super diferente. E para ele ficou assim, o ideal, ele consegue levar a família inteira. Que legal. E claro, sempre a gente vai entender a necessidade de cada cliente. Tem cliente que fala, eu quero um espaço bem livre, amplo, e eu não preciso de tanto aproveitamento de espaço. E aí a gente vai pensar também nisso. Mas a marcenaria no estúdio, num apartamento pequeno, ela é o essencial, porque é ela que vai dividir os espaços, delimitar os espaços e criar ou muito espaço de armazenamento, ou espaço de funcionalidade, ou um home office. Então a gente tem todo esse estudo e esse trabalho muito detalhado, é muito mais complicado fazer um estúdio. Muito. Impressionante. E é muito mais gostoso também, porque a gente tem que pensar em cada detalhezinho, sabe? Vocês usam muito aéreo, coisas aéreas? Muito, mas eu evito, por exemplo, em quartos, né? As pessoas gostam, às vezes, de colocar em cima da cama. Eu não gosto, porque eu acho que é um espaço que você tá ali deitado, você precisa ter um espaço também relaxante. E às vezes você acordar, já tem um monte de armário ali em cima. Então, se vocês não basta só sabem... armazenar e você quebrar o Sim, conforto exato. ali, né? Então, a gente tenta também fazer esse jogo de... Olha, eu entendo que você precisa de muito armazenamento, mas a gente também precisa de conforto. Então, a gente evita esses aéreos em cima da cama, mas os aéreos da cozinha são mega bem-vindos. A gente fez agora um estúdio com mezanino. Então, o quarto é todo no andar de cima, o andar de baixo ficou super amplo. Então, a gente tem que fazer essas adaptações para que a marcenaria nos ajude também, né? Não acabe atrapalhando o tamanho do apartamento. Falando até em marcenaria, a gente, só para te explicar também, a gente está comemorando os 15 anos, são 15 profissionais convidados e eu fixei nesse número 15, então a gente já conversou aqui, temos 15 minutos, eu vou te encaminhar para a última pergunta final, que ela é bem tendenciosa, mas eu quero que você dê sua opinião sincera. Normalmente para investimento, para Airbnb, é comum que o cliente procure algo mais econômico.
A gente sabe que o econômico, ele é mais barato, mas ele traz menos qualidade. E a gente tem certa dificuldade, às vezes, de trazer o mobiliário da Delano, que é alto padrão, para os estúdios, por conta do investimento que às vezes é um pouco maior. Mas eu julgo super necessário, porque se você vai ter gente ali que não é você cuidando, usando, aquele uso, a pessoa não vai ter tanto cuidado quanto a gente. Sem dúvida. Né? Então, um material de melhor qualidade, com acessórios de melhor qualidade, te traz mais durabilidade. Concorda ou discorda? Concordo plenamente, concordo plenamente. Isso em todos os apartamentos, não só nos estúdios. A questão maior dos estúdios, que eu acho que também quase ninguém entende muito, é que quanto menor o tamanho, maior o valor. Então não é porque o apartamento é pequeno que a gente vai ter um metro quadrado menor. Sim. E você sabe muito bem, né? Porque quando a gente vai fazer a marcenaria, por ela ser muito detalhada e ter muito espaço, a gente acaba tendo às vezes A gente precisa de mais marcenaria. mais marcenaria do que um apartamento maior. Então isso acaba realmente agregando em valor. Mas eu com certeza concordo com essa ideia, até porque a maioria faz para investimento e a gente precisa ter qualidade, porque eu sempre explico sobre isso, né? Olha, o que eu faço, Rafa? Eu contrato o marceneiro ou eu contrato a Delano? A gente sempre fala muito. Eu acho que a gente tem que pensar no que o seu cliente daqui 10 anos, 5 anos vai ligar para alguém, vai precisar de uma manutenção, Reformar que tudo. ele vai falar. Ele vai conseguir falar com o marceneiro, que é uma pessoa pequena, ou será que ele vai conseguir falar melhor com a Delano, que tem ali uma equipe por trás, que tem todo Indústria também, né? Uma loja, indústria. Então eu sempre deixo isso muito explicado para o cliente entender o valor, né? Que tem não só o custo, mas o valor de ter uma contratação de qualidade. Até a valorização do imóvel, né? Exatamente. Futuramente. Se é um negócio, se é um investimento, tem que considerar essa valorização. Com certeza. certeza. Com certeza. Muito bom. Qual foi a solução, Rafa, mais criativa que vocês já deram? A do varal me marcou, foi muito legal a nossa última, mas teve alguma outra bacana? A gente teve um estúdio que nós fizemos a parte do quarto em cima de como se fosse, a gente não fez um mezanino, porque não tinha altura para isso, mas nós criamos uma parte inteira erguida do quarto, mais ou menos uns 50 centímetros, que ali embaixo a gente colocou bastante gaveta e um baúzão, porque a cliente, ela era artista de teatro e ela precisava guardar fantasias Que ela usava. que ela usava. Então a gente fez um baúzão embaixo da cama, eu acho que foi essa a mais criativa, porque a gente realmente precisava de muito espaço e era muito E o pequeno, eram espaço da cama 19 virou um metros armário quadrados. enorme ali. Esse foi o menor, 19 metros quadrados. E aí a gente conseguiu colocar todas as fantasias dela embaixo desse balcãozão que a gente criou. E acabou ficando legal porque a gente conseguiu separar o quarto da sala de uma forma até com design diferente, uma escadinha, ficou bem legal. Muito, muito Que bom. legal. Isso aí. Rafa, super obrigado pela sua participação. O tema era a sua cara e é um tema importante, como você disse. Não significa que o apartamento é menor, que talvez ele seja mais fácil, é o contrário, na verdade. E você é especialista nisso, admiro muito o seu trabalho. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você. E que venham outros desafios, né? Outros aproveitamentos de loft por aí. Muito obrigada a vocês pelo convite. Adorei o papo e obrigada, parabéns novamente pela Delano, 15 anos. Valeu, Rafa. É isso aí. Obrigada, Bruno. Obrigada, Rafa. E você que está nos assistindo, espero que você tenha gostado. Compartilha aí também esse episódio com mais pessoas para que possam conhecer aqui as soluções da Rafa, da Loft 7. O arroba dela vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como o da Delano. E eu te vejo no próximo episódio.